Queridos irmãos, nós cumprimentamos vocês com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Bom, você está percebendo que hoje é de uma forma muito diferente. A gente, para poder ministrar, tocar na sua vida, tocar na sua família, a gente resolveu fazer uma postagem desse vídeo. E eu quero dizer para você, de coração, que eu desejo que você enxergue esse vídeo, não como um vídeo qualquer, mas enxergue como uma ministração para a sua vida, para a sua casa, nesses dias tão difíceis. Mas eu deixo já no início desse vídeo uma palavra de encorajamento para a sua vida, de que Deus não esqueceu de nós, Deus ele está cuidando da sua igreja, Deus ele não esqueceu de você, e as mãos do Deus Todo-Poderoso já estão estendidas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Olá, graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nesse momento eu quero deixar uma pergunta para você. Você é homem de Deus, mulher de Deus. Como está a sua casa hoje? Diante de tantas notícias, de tantos bombardeios através do WhatsApp, de vídeos, por muitas vezes o nosso coração fica ansioso, até mesmo preocupado, nós perdemos o sono e isso desestabiliza o nosso lar. Mas eu quero trazer uma palavra para você nesse dia, né? Para que você possa trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança. E te lembrar também que a nossa confiança ela está depositada no Senhor. E que Ele sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Ele. Nós temos recebido aí tantas notícias, imagens, vídeos, áudios, né, pelo WhatsApp, e isso às vezes tira a nossa paz. Nós temos que ser dentro de nossos lares um verdadeiro termostato, não só um termômetro que mede uma temperatura, mas um termostato que tem condição de mudar essa temperatura. Porque quando nós ficamos abatidos, tristes, animados, nós conseguimos transferir, né, isso para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso esposo, né, para nossa esposa. E nós temos que ser esse termostato, um termostato de paz, de confiança, de segurança, que isso tudo vai passar, mas também confiando no Senhor, né? Que nós possamos entregar tudo a Ele, confiar nele, que Ele possa mudar a situação. Na verdade, eu acredito, sabe, Ricardo, que esse é um tempo que o Senhor tem nos chamado para retornar para os nossos lares. Nós temos visto tantas famílias desunidas, né? Que estão na mesma casa e pela correria do dia a dia, pela falta de tempo, ou até pela falta de amor mesmo, não têm se dedicado uns aos outros. E nesse tempo as pessoas têm que ficar em casa. Sim, é verdade. Obedecer é melhor que sacrificar, como bem diz a palavra de Deus através do profeta Samuel. Então, é uma questão de sabedoria. Precisamos de uma fé inteligente. Uma fé inteligente, é isso mesmo que você está ouvindo. Todas as medidas cabíveis, a postura, aquilo que é determinado para cada um de nós, uma vigilância, um cuidado com as pessoas que fazem parte desse grupo, que é um grupo vulnerável a essa enfermidade, higienização. E é claro, nós como igreja, nós temos uma arma muito poderosa, que é a oração. A igreja, ela tem parte, uma oportunidade de exercer um papel que o Espírito Santo de Deus outorgou para a igreja, que é a intercessão, que é a oração. Então a igreja, de um lado, ela tem o seu devido cuidado, a atenção, a postura necessária em relação a todos os cuidados, mas ela também tem um papel, que é um papel que Deus espera de cada um de nós. Intercessão, oração, clamor. Então esse é o papel que a nossa igreja precisa exercer em nome de Jesus. E nós não devemos deixar, né, que todo esse problema, tudo isso que nós escutamos venha abalar nossa fé e nos desestruturar, né? Nós fomos chamados nesse momento, né, como a igreja primitiva, para estar juntos em oração, cada um em sua casa, mas unidos na mesma fé, no mesmo propósito. E o propósito principal nesse dia, eu creio, que é o Senhor restaurar relacionamentos, para que os nossos lares, o principal altar, que é o altar da família, seja restaurado. Então, igreja, não vamos desanimar, vamos crer no que Deus tem para esse tempo.
um tempo de viver totalmente na dependência dele e viver em obediência e crer que ele poderá fazer infinitamente mais. E eu quero mais uma vez, trazer essa palavra para o seu coração. Isso tudo vai passar. Em nome de Jesus, vamos confiar. Isso vai passar. Eu decreto isso sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, que venha a saúde do Senhor e que nós sejamos obedientes para fazer tudo aquilo que está sendo nos ensinado nesses dias em nome de Jesus, E que para que você, enquanto igreja, você mulher de Deus, homem de Deus, jovem, se cuide. Faça tudo que é necessário fazer, porque nós estamos aí, esse tempo afastados, eu sei que nós vamos sentir saudade uns dos outros, Então é um tempo de cuidar, ligando, enviando mensagem, porque não dá para visitar, não dá para ter contato físico. E eu te falo mais para você se cuidar, porque quando chegar o dia, de nós estarmos juntos de novo, eu quero te dar um abraço bem gostoso e bem apertado, Porque nós somos muito calorosos, nós gostamos de se dizer que você fez falta, Mas nós não estamos longe, estamos unidos, através do Senhor, através da sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que Ele inunde o seu coração de paz, de tranquilidade, que você seja um termostato de alegria na sua casa, que você consiga mudar o ambiente e que você, acima de tudo, gere confiança nele, porque a nossa confiança está depositada no Senhor. Tudo que tiver nesse vídeo, você receba sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos. Olá, queridos irmãos de Bet Shalom, graça e paz seja com todos. E eu quero neste momento convidar vocês a adorar ao Senhor com essa canção que diz: quão grande, ó meu Deus, quão grande, quão grande. Esse é o momento que nós juntos, cada um no seu lar, temos a oportunidade, temos a escolha de declarar que o nosso Deus é grande, que não há outro como Ele. Declarar que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então cante comigo nessa hora. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Cante na sua casa: quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Que mesmo neste momento de crise nós não desistamos da nossa fé, que nós não venhamos recuar nem um só passo, mas que cada um de nós, com nossas famílias, possamos entrar para o nosso quarto, entrar para a nossa casa e declarar quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Não é um vírus, não é uma crise financeira, uma crise mundial, uma crise na economia que vai abalar a nossa fé, não. Crises como essas vêm talvez para mudar a nossa rotina do dia a dia, mas não para abalar a nossa fé, não para abalar a nossa estrutura, abalar aquilo em quem somos, aquilo que somos em Deus. Nós somos filhos, e nada vai mudar isso. Nós somos filhos. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, hoje, nesse momento, nós estamos aqui no aconchego do nosso lar. Nós vamos gravar uma canção agora, porque a sugestão, a ordem das autoridades da nossa cidade é que nós fiquemos na nossa casa, devido a essa pandemia que tem assolado a nossa nação. Então, em conformidade com isso, nós estamos aqui, nós vamos gravar essa canção e nós cremos que Deus fala aos corações, nós cremos que o Senhor abençoa a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus através dos cânticos. Então, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa hora, no nome de Jesus. Amém? O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se comparam ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele
são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo. Eu te amo, eu te amo, e dizer que te amo. Eu te amo, eu te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se comparam ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te
Boa noite, amados. A paz do Senhor. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa noite para a igreja, ela tem um título sobre escolhas e decisões. E quando o pastor falou que eu iria trazer essa palavra no domingo passado, eu num primeiro momento achei que eu fosse ministrar uma palavra e depois na madrugada de domingo para segunda, o Senhor trouxe uma outra palavra para o meu coração. Num primeiro momento eu não entendi muito bem o que ele estava querendo falar conosco enquanto igreja. Mas hoje, para mim, mediante a todas as coisas que temos vivido no decorrer dessa semana, ficou muito claro o que mais uma vez ele quer falar conosco. E antes de eu entrar na ministração, eu quero ler algumas coisas que ele colocou no meu coração sobre as ministrações anteriores ao dia de hoje que ele veio fazendo através de vidas na nossa igreja. No dia 13/4, o Senhor deu uma palavra para as mulheres, dizendo que ele havia chamado as mulheres desde o ventre de suas mães, para que através de nós, mulheres, o nome dele fosse glorificado. E foi ministrado que quando estamos fazendo o que o Pai nos pediu, não dá para recuar. Por mais que os desafios nos causem dor, tristeza, às vezes humilhações, críticas, algumas lágrimas e às vezes sentimos até dor na nossa alma. E assim, o que eu vejo como direcionamento de Deus, não é mais tempo de sermos guiadas por emoções. Isso faz parte da natureza feminina, né? Nós somos muito emotivas, somos às vezes até impulsivas por essas emoções que nos guiam. Então, assim, não é tempo mais de sermos guiadas por essas emoções. O nosso comportamento, eles têm que refletir o direcionamento de Deus, porque o que nós acreditamos é o que nós fazemos. Então, uma vez que nós acreditamos no que o Senhor está nos direcionando a fazer, o nosso comportamento vai ser congruente com aquilo ali. Vai ser uma coisa imperceptível. As pessoas vão olhar e vão ver Deus através da sua vida, através dos seus comportamentos. Nós, mulheres, eu acredito isso do fundo do meu coração, que nós fomos chamadas para gerar vida. Independente, e aqui quando eu falo para gerar vida, não tem a ver com a fertilidade do nosso ventre, mas tem a ver com as nossas atitudes, o que eu falo, as minhas ações, o que eu tenho feito. E aí eu posso gerar vida, não somente no meu ventre, mas eu posso ser um canal de Deus para uma terra seca, para uma pessoa que está precisando de uma palavra de Deus em determinado momento. E isso é um gerar vida espiritual. E aí, o que acontece? Então, nós fomos chamadas, enquanto mulheres, para gerarmos vidas em nossa casa, gerarmos vida na nossa família, gerarmos vida no nosso trabalho, gerarmos vida no ministério em que o Senhor nos colocou. O Senhor nos fez emotivas, algumas mais, outras menos. Mas independente das nossas emoções, uma coisa que o Senhor fez em nós, Ele implementa em nós. E se às vezes nós não sentimos que estamos muito bem, Ele levanta uma outra para nos encorajar. Somos corajosas, somos mulheres corajosas, somos mulheres determinadas, somos mulheres guerreiras, que o Senhor nos levantou para estarmos ao lado do nosso marido, como ajudadoras dos nossos maridos, e os nossos maridos exercerem a função de sacerdote na nossa casa. Jesus é o cabeça, os nossos maridos são sacerdotes dentro dos nossos lares, e nós, mulheres, somos ajudadoras dos nossos maridos, para que eles
rompam. Nós somos ajudadoras em fazer com que nós venhamos gerar vida na nossa casa, na nossa família, para que os nossos maridos rompam enquanto sacerdotes. Depois, outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com você foi que no aniversário de 3 anos da igreja, o Senhor nos questionou sobre o que temos enxergado, se problemas ou as promessas de Deus. E essa palavra foi baseada no livro de 2 Reis 6, 8, 13. E aí o pregador disse que o medo nos faz enxergar o inimigo e as impossibilidades, mas a fé nos faz enxergar além das circunstâncias. Como eu acredito, assim, em tudo que o Espírito Santo de Deus veio mencionando e colocando no meu coração, e tudo isso que eu estou compartilhando com você nessa noite, para esse momento em que nós estamos vivendo um momento de mais reclusão, um momento de mais introspecção, um momento de mais pensamentos sobre onde nós temos olhado, onde tem sido o nosso foco, em que nós temos focado, se nas circunstâncias ou se temos exercido a nossa fé e crendo nesse Deus de impossibilidades. E aí, ele falava que normalmente a pessoa se comporta, ele fazia um questionamento, né? Normalmente, como você se comporta em meio aos desafios da vida? E aí eu quero um momento de reflexão da sua parte hoje, né? E serve isso para mim também. Normalmente, como que eu me comporto mediante aos desafios que eu tenho na minha vida? E os meus comportamentos, eles são vários. Eu tenho várias atitudes, vários comportamentos. E aí vem a questão do título da pregação de hoje, sobre os desafios e escolhas. O meu comportamento, ele está diretamente ligado às escolhas, às minhas decisões. Ele continuava a pergunta: você se apega na palavra de Deus e no seu amor por sua vida? Ou você exercita sua fé? Outra pergunta: você continuará a acreditar nas mentiras que o inimigo tem soprado ao seu ouvido? Saiba, amado, que a fé em você é a perseverança, ela vai te levar além, muito além do medo ou dos seus sentimentos. A fé e a sua perseverança em Cristo, ela não te deixará com um sentimento de impotência mediante aos desafios. Ela não irá te paralisar mediante aos desafios. Então, nessa noite eu quero te encorajar a exercer a sua fé. Quando os desafios vierem, quando de repente vier um sentimento de medo, quando de repente vier um sentimento de impotência, quando de repente vier um sentimento de incerteza, quando às vezes você não souber o que fazer, nem para onde ir, nem como agir, exercite a sua fé através da palavra de Deus. No dia 9/6, o culto foi baseado no Salmo 46. O Senhor nos trouxe tanto conforto e tantas reflexões, dizendo que Ele é o nosso refúgio, dizendo que se não cuidássemos de nossa família, Satanás faria isso por nós. Nesse culto, o Senhor nos direcionou a fazermos culto nos lares. Disse que a maldição nos aponta para o que tem de ser corrigido. Disse que o sintoma é o alerta para o que tem de ser corrigido. E que sem sintomas, o desafio para a cura da enfermidade, ele é maior. E aí, quando nós temos alguma coisa física em nós tomamos um medicamento exato para aquilo.
Estamos sentindo uma dor de cabeça, vamos tomar um remédio para dor de cabeça. Se estamos com alguma dor muscular, vamos tomar um remédio para uma dor muscular. Nós não pegamos o carro e vamos para um posto de gasolina quando o tanque do carro está cheio. É quando o tanque do carro está vazio que a gente vai para um posto de gasolina. O que o Senhor traz ao meu coração sobre isso? Só procura ajuda, só procura um médico. Quem sabe a sua doença, quem sabe o que precisa de melhorar, onde que precisa ser mudado, o que está faltando para ser completado. E aí, o que acontece? Quando nós não temos sintomas, você vai procurar ajuda? Por quê? Se você não está sentindo nada. E aí, hoje, como que tudo isso para mim faz todo sentido hoje? Porque hoje nós estamos vivendo uma pandemia que é uma maldição. Estamos hoje fazendo um culto nos nossos lares, em nossas casas. Estamos tendo a oportunidade de corrigir alguns sintomas em nossas vidas, em nossa casa, em nosso comportamento e quem sabe em nossa família. E aí eu te pergunto, você se lembra do dia desse culto? A Paty que ministrou esse dia foi um dia que para mim foi muito impactante. E aí, depois desse culto, que foi um culto tão lindo, um culto que o Senhor estava nos direcionando, o que você fez depois desse culto? Qual foi a decisão? Eu tenho certeza que Deus falou com você nesse dia, não só nesse dia, como em todos os cultos. O Senhor fala conosco. Não é a questão do Senhor falar, é a questão do que nós estamos fazendo com o que o Senhor tem falado conosco. É isso que o Senhor quer trazer para as nossas vidas hoje. Porque pensa o quanto é atual o que Ele ministrou através da vida da Paty há 9 meses atrás. E nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo uma maldição, nós estamos vivendo o culto no lar, nós estamos tendo tempo de tratar ou não sintomas que precisam de ser tratados. O Senhor parou. Quantas pessoas foram paradas pelo Senhor para estarem vivendo esse tempo em família, independente do credo religioso? Estão todos em casa. É tempo de assentar à mesa, é tempo de conversar, é tempo de olho no olho, é um tempo novo para todas as famílias. E tem quanto tempo que nós falamos que o alvo de Satanás é atingir as famílias, é atingir os filhos, é atingir casamento. Tem quanto tempo que a gente fala sobre isso? E agora nós estamos vendo essa oportunidade e essa possibilidade do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Quem sabe, por algum motivo, você ouviu essa palavra e às vezes você não vigiou. E aí veio uma sementinha ruim. Quem sabe uma sementinha da apatia, uma sementinha de que, ai, que preguiça, eu não vou fazer isso. Uma sementinha que contaminou você. E eu quero, em nome de Jesus, que essa semente, que porventura possa ter entrado no seu coração, essa semente do mal, ela morra em nome de Jesus. Porque o seu coração, a sua vida, você foi gerada para dar frutos. Você foi gerado para ser um agente de cura, para ter sementes de Deus no seu coração, para ter pensamentos de Deus, para viver conforme os planos de Deus para a sua vida. Há 6 meses atrás, o Senhor usou a vida do pastor Ricardo para falar conosco sobre um alinhamento espiritual. Ele levou a igreja a ter essa consciência de um alinhamento espiritual para as tomadas das nossas decisões. Ele compartilhou sobre a forma como tem sido um aprendizado para ele esse tempo de ministério. Como tem sido uma escola essa igreja.
Mas independente do aprendizado que ele tem tido, independente das coisas que ele tem aprendido no dia a dia desse ministério, ele está alinhado com Deus. O que ele tem feito, as decisões que ele tem tomado, as escolhas que ele tem feito, estão alinhadas com Deus. E é isso que nós precisamos de fazer, estarmos alinhados com Deus. Ele falou sobre o poder da oração. Deus tem falado na nossa igreja sobre a nossa mente ser um campo de batalha, sobre identidade, sobre paternidade. E aí, amados, eu gostaria de, já finalizando, compartilhar com você sobre o nosso último culto, que foi o culto de Purim, um culto onde nós celebramos a vitória, um culto maravilhoso, onde nós tivemos um momento de comunhão, um culto que o Senhor garantiu a vitória para nossa casa, para nosso trabalho, para nossa família. Olha como que Deus é lindo, olha que cuidado de Jesus com as nossas vidas. Até domingo já tinha os rumores dessa pandemia, mas ainda nós não tínhamos sido afetados com os decretos governamentais. E aí o Senhor fez esse tempo para nós, para que nós celebrássemos um culto de vitória e para que nós tivéssemos um momento de comunhão, como nós gostamos, comendo, rindo, brincando, porque Ele já sabia que hoje nós iríamos nos encontrar através de uma plataforma digital, né? Eu vejo isso como um cuidado enorme do Senhor para nossas vidas. E aí eu tenho certeza de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E eu tenho certeza que enquanto nós louvamos e engrandecemos o nome dele, nós temos a vitória. Que esse seja o momento do Senhor ser louvado na sua vida, através da sua vida, através dos seus lábios, através da sua casa, através da sua família. Louve, engrandeça e bendiga o nome do Senhor. E aí, o que eu vejo de mais amor, de mais cuidado com Ele, é que assim, Ele, desde o início da nossa igreja, lá no terraço da Maria, eu não consigo ver outra coisa senão o amor e o cuidado dele com nossas vidas. O Senhor, o tempo todo, Ele vem cuidando de nós enquanto membros individuais e enquanto ministério. O Senhor, Ele tem realizado sonhos. O Senhor tem ministrado cura na nossa vida. O Senhor tem enxugado as nossas lágrimas. O Senhor tem direcionado quais os caminhos certos que devemos seguir e quais também não devemos seguir. O Senhor tem falado conosco o momento de falar sim e o momento de falar não. O Senhor tem aberto portas, o Senhor tem renovado ministérios, o Senhor tem nos ensinado tantas coisas. E nós? O que nós temos feito para externar em forma de gratidão tudo isso que Ele tem feito por nós? O que você tem feito enquanto filho para externar em forma de gratidão tudo que Ele tem feito por você, tudo que Ele tem feito por sua casa, a forma como Ele tem cuidado de você, cuidado da sua família, cuidado da sua saúde, cuidado do seu trabalho, cuidado do seu ministério. Como você tem externado essa gratidão? E aí, a Bíblia orienta a nós que somos pais, ensinarmos os nossos filhos. Lá em Provérbios 22:6, ele fala: ensine os seus filhos no caminho que deve andar, para quando estiver velho, não se desvie dele.
Quantos de nós nascemos em um lar cristão e quantos de nós não nascemos em um lar cristão? Quantos de nós não tivemos essa pessoa para nos orientar e para nos ensinar o caminho que devíamos andar? Mas sabe o que é o mais lindo de tudo? É que o Senhor é o nosso Pai. E é um tempo de sermos criança nesse quesito de aprendizado. E ouvir do Senhor, ouvir a voz dele. Sabe por quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é esse tempo que eu e você, que às vezes não nasceu em um lar cristão, porque eu não nasci em um lar cristão, é esse tempo de seguirmos o Senhor como crianças. Às vezes pegarmos na mão dele, às vezes assentarmos no colo dele, mas ouvindo a sua voz, olhando para ele, às vezes, como os nossos filhos quando eram pequenos, caso você ainda tenha um filho pequeno, olha para você e espera que você o conduza, ou que te dá a mão para que você o atravesse uma rua perigosa. É um tempo de dependência do Senhor e um tempo de ouvir esse direcionamento e seguir esse Cristo que é o caminho. E aí agora eu gostaria de compartilhar com você a palavra que ele trouxe ao meu coração para ministrar hoje, que está em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao 20. Eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia nesse momento, para que juntos fizéssemos a leitura desta passagem. Amém? O título da minha Bíblia tá A Vida ou a Morte. E aí eu vejo uma escolha. Você escolhe a vida ou você escolhe a morte? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. O Senhor está fazendo uma proposta. Eis que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. É uma proposta e não uma imposição. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverá. E te multiplicará o Senhor teu Deus. Te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração na madrugada de domingo para segunda, onde Ele nos fala sobre escolhas. Ele está nos fazendo uma proposta, mas junto com esta proposta, Ele faz uma sugestão. Escolha, pois, a vida. E aqui não é a vida física.
Aqui é a vida espiritual. Aqui essa passagem, Moisés estava falando para o povo antes de entrar em Canaã, que é a terra prometida, que foi a terra que Deus prometeu a Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. E aí, qual é a nossa terra prometida? É o céu. Então, que nós possamos escolher a bênção, a vida, amando o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e seguindo os ensinamentos dele. E é isso que eu quero te convidar. Na sua tela vai aparecer uma imagem onde tem um homem com 2 caminhos para ele escolher qual é o caminho que ele vai seguir. E eu gostaria que você se visse no lugar desse homem. E esse homem está no meio de uma estrada. E essa estrada, ela se divide em 2 caminhos. E aí? Você já se sentiu alguma vez na sua vida em meio a alguma coisa onde você tinha que tomar uma decisão, mas você não sabia para onde ir? Nessa noite, eu quero que, enquanto eu oro com você, você se veja na posição em que esse homem está. Mas, como foi ministrado na nossa igreja também, não existe meia decisão, meia fé, meia oração. Ou é ou não é. Ou nós estamos quentes, ou nós estamos frios, porque a palavra fala que o morno, o Senhor vomita. Então eu quero te encorajar, que essa palavra seja uma palavra de encorajamento para você nesses tempos. Que você se sinta amado, que você se sinta querido, que você se sinta cuidado, que você se sinta encorajado a tomar decisões de Deus para sua vida, a viver um novo tempo, a viver um tempo do Senhor para sua vida, para sua casa. Cuide da sua família, cuide do seu ministério, cuide do seu filho, cuide do seu marido, cuide da sua vida. É um tempo seu e Deus. É um tempo que o Senhor instituiu para todos nós. E eu quero te encorajar a seguir esse caminho do bem que vai te levar para o céu. Esse caminho do bem vai nos levar para o céu. É um tempo de posicionamento, é um tempo de decisões, é um tempo de escolhas. Não é tempo mais de ouvirmos uma palavra abençoada na igreja e depois esquecermos o que Deus fez. Não é um tempo mais de falar amanhã eu vou fazer, ou depois de amanhã eu vou fazer, e não fazer mais e cair no esquecimento. O que você falou que iria fazer. Que você, homem, mulheres, jovens e crianças de Deus, que serão usadas por Deus, se posicionem. E eu gostaria de orar com você nesse momento, para que o Senhor venha nos encorajar nesse tempo. Amém? Senhor, eu quero te louvar, eu quero engrandecer, eu quero bendizer o teu santo nome. Por cada vida nesse momento que está assistindo essa ministração que o Senhor trouxe para as nossas vidas nessa noite. Pai, que o Senhor seja um bálsamo para aqueles que necessitam de um bálsamo nessa noite. Que o Senhor seja escudo e proteção para aqueles que necessitam de escudo e proteção. Que o Senhor seja renovo, que o Senhor seja refrigério. Que o Senhor seja, Pai, o centro de casas que precisam que o Senhor seja o centro, Pai. Que o Senhor venha alinhar as nossas emoções com as suas emoções. Que o Senhor venha alinhar os nossos pensamentos com os seus pensamentos. Que nós possamos, Pai, nesse tempo estarmos sensíveis a tudo que o Teu Espírito Santo quer ministrar na nossa vida. A tudo que o Seu Espírito Santo quer ministrar através de nós e em nós. Que seja um tempo, Pai, de estarmos mais próximos de quem estávamos tão longe. Parece um pouco meio contraditório, mas não é. Que esse tempo de luta, que esse tempo de dores, que esse tempo de aflições nos aproxime de pessoas que estão tão distantes do Senhor. Que nós possamos ligar,
que nós possamos mandar mensagem, que nós possamos, Pai, ser um canal de Deus para levar cura, para levar refrigério para aqueles que necessitam. E, Senhor, se porventura nessa noite tiver alguém que precisa ser direcionado, que o Senhor, Pai, toque nesses corações. Que o Senhor, Pai, toque nessas vidas. E que a nossa escolha seja o caminho do bem. Que a nossa escolha seja vida. A vida que o Senhor nos propõe para vivermos junto contigo na glória. E que nós possamos viver essa vida aqui na terra em amor uns pelos outros, servindo uns aos outros e cumprindo, Pai, o teu querer, obedecendo o teu chamado. Eu abençoo, Senhor, com toda sorte de bênção, cada vida, cada família, cada emprego, Senhor, cada casa que está ouvindo essa ministração e assistindo essa ministração nessa noite. Que o seu sangue esteja sobre os umbrais dessas portas, Pai, e que o Senhor cele e alinhe estas vidas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho um recado importante para dar para cada um de vocês. Vou ler nesse momento a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra de Deus, ela nos adverte dizendo que o dia que o Senhor nos dá, a vida que o Senhor nos dá, ela precisa ser aproveitada. A igreja, ela tem um papel para ser cumprido. É por isso que com esse versículo eu quero dizer para você do propósito de 40 dias de oração pelo Brasil. A igreja, ela tem que ter uma sensibilidade espiritual de cumprir esse papel. A nossa amada irmã Dora e o nosso amado irmão Cláudio, eles sentiram de Deus de ter este propósito. Deus colocou no coração deles para fazer este propósito. Começaremos esse propósito no dia 23 de março e fecharemos o propósito no dia 1º de maio. Na verdade, a irmã Dora e o irmão Cláudio, Deus, ele colocou essa semente no coração deles para que toda a nossa igreja estivesse firme neste propósito. Vamos clamar pela saúde do nosso país. Vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pela nossa omissão, por aquilo que a igreja não cumpriu e que ela precisa fazer. Essa é a oportunidade. É agora, nesse momento tão difícil, que vamos aproveitar essa oportunidade e cumprir o nosso papel como igreja. Então eu conclamo a cada um de vocês a entrar neste propósito de 40 dias de oração pelo Brasil. Dia 23 de março. E vamos entregar no dia 1º de maio, em nome de Jesus.